Boa noite, pessoal. Shalom. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar do leão. Sejam bem-vindos. Já vão avisando o pessoal aí que nós começamos a live, né? Amém, já vão orando mesmo. Olha aí, André. Tudo bem, André? Bem-vindo, querido. Fica aí com a gente. Nós estamos falando sobre os temperamentos. Para quem está entrando e não tinha ainda visto as lives passadas, hoje é a última live de uma série, né? Não que seja a última da série, mas que vai fechar um ciclo de 5 lives, né? A primeira live que eu fiz semana passada explicando um pouquinho sobre os temperamentos dos 4 seres viventes que estão diante do trono, que na verdade são os temperamentos de Jesus, que foram espalhados na população, né? Na criação, o homem. São 4, né, faces. Nós somos a semelhança do Senhor. Imagem e semelhança. Imagem é aquilo que é parecido com o que a gente olha no espelho, né? E a semelhança é a alma. Aquilo que foi colocado dentro da nossa alma. Hoje nós vamos conversar sobre a face do leão. Nós conversamos no primeiro dia sobre o boi. Na terça-feira a águia. Ontem falamos sobre o homem. E hoje nós vamos falar sobre o leão. Lembrando que nossa intenção com este ensino é aprimorar os nossos relacionamentos, subir os nossos relacionamentos de nível, subir os nossos relacionamentos em uma escala espiritual, né? Onde agrada a Jesus. Como que é você subir em uma escala espiritual? Agradar a Jesus. A palavra fala assim em João 4, Deus é espírito e importa que ele seja adorado em espírito, né? Que é adorar? Se relacionar. Quando nós aprimoramos o nosso relacionamento, nós subimos em nível espiritual. Camiseta top, é de leão, tinha que ser de leão, né? Nós subimos também de nível espiritual e emocional. E isso que acontece? Toca ao coração de Jesus, porque a gente começa a ser mais parecido com Jesus em seu caráter. Amém? O que importa é que nós sejamos unidos. Para que a gente seja unido, nós precisamos nos entender uns aos outros, né? Entender uns aos outros. Precisamos entender porque o irmão age como ele age e entender porque o irmão reage como ele reage. E mais importante que isso é você se aceitar como você é. Que louvor é esse que está tocando? Jesus Culture. My God is still in control. Chama Still in Control. Mas eu acho que é a playlist do Jesus Culture. Chama Church o CD. Tem volume 1 e volume 2, tá? É uma benção esse CD, hein? Muita unção. Jesus Culture, CD Church. Vamos orar e vamos entregar para Jesus, queridos. Sem delongas. Quem está entrando aí, por favor, avisem as pessoas que nós estamos online. Manda o aviãozinho da bênção, tá bom? Shalom, fogo no parquinho. Hoje é fogo no parquinho. Eu fui intimado pela minha esposa a falar
Bom, voltou. Senhor, nós queremos orar agora, entregar esse tempo nas Tuas mãos. Eu quero clamar, Jesus. Eu entrego nas Tuas mãos o bem-estar dessa live. Que o Senhor dê cabo de todos os nossos inimigos e de todas as nossas dificuldades, Pai. Eu peço que o Senhor esteja amarrando e amordaçando. E envia todos os anjos necessários, Pai, para o bem-estar dessa live. Abra o nosso entendimento, capacita-nos a entender aquilo que só o Teu Espírito Santo possa nos dizer nessa noite. Que não seja Wesley falando, mas agora eu me disponho, eu me coloco debaixo da unção, da nuvem da Tua revelação. Que se abram portais da eternidade. Pai, nós acessamos a eternidade agora para trazer revelações que estão diante do trono, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir que o ambiente que eu estou e onde os meus irmãos estão, aqueles que vão entrar, seja selado, água, terra, fogo, ar, o éter, os nossos inimigos sejam amarrados, amordaçados e cegados. Eu peço que a unção de Jesus possa entrar através do som, do entendimento e do ensinamento. Jesus, o Senhor é o mestre. O Senhor é o mestre, Jesus. Eu te convido para que o Senhor seja o mestre dessa live, em nome de Jesus. Glorifica o Teu nome. Louvado seja o Teu nome nessa live. Eu entrego e consagro ela a Ti, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu fui intimado. Falhou? Eu fui intimado a falar também as mazelas do leão. Porque minha esposa falou assim que ontem eu meti o pau e arregacei os da personalidade de homem, né? Só que a nossa intenção com a live é falar sobre as dificuldades para que haja melhora. Mas também falei coisas boas, vai, gente? Vocês sabem que eu falei coisa boa. Vou falar coisas boas dos leões, mas também vou falar das dificuldades, tá bom? Ou seja, eu também vou meter o pau, vou arregaçar os leões também. Então vamos lá, queridos. É muito importante a gente entender uma coisa. A minoria das pessoas tem esse temperamento. As pessoas entendam, por favor, o que eu vou falar agora. Enganar só não meteu tanto pau no boi. Não, eu falei, vai. Você assistiu a live inteira, pastora Thalita? Acho que não, hein? Arregacei os boi também. Eu preciso que vocês entendam o seguinte. A maioria das pessoas querem ser leão. Porque é bonito, é legal, é vislumbrante, né? Ter tais tipos de dons, talentos naturais, instintivos que tá dentro, a pessoa não precisa se esforçar. Só que a minoria tem. Então, você querer ser algo que você não é manchar a sua identidade e aí acaba forçando a barra de uma coisa que você não é. Então, peço que você preste muita atenção. Pode ser que seja parecido uma coisa ou outra da tua personalidade, né? Porque existem muitos traços dessa personalidade que a águia tem, que o homem tem, até que o boi tem. Mas não quer dizer que você tem um traço que você é leão. Tá? Quando você quer ser e assumir uma personalidade da qual você não tem um problema. Por que eu estou falando isso? Eu já vi muita gente querer ser leão. Pelo fato do leão ser comparado com o leão da tribo de Judá, o leão ser o animal mais vislumbrado do reino animal, enfim. E as pessoas gostam da situação do poder também, né? Dos 4 temperamentos. O leão é o que mais exerce poder sobre os outros, pela sua naturalidade de relacionamento, né? Agora, pode ser que você tenha um aspecto de leão muito pequeno dentro de você, mas não quer dizer que ele seja o primário. Lembrando, depois que eu voltar de viagem, eu vou viajar amanhã, a partir da semana do dia 10, nós vamos tentar conectar os temperamentos, né? Vamos tentar entender. Eu vou tentar fazer de uma forma assim. Vou dar personagens bíblicos, tem muitos livros que explicam dessa forma. O temperamento deles, primário e secundário, para vocês entenderem mais ou menos, porque tem gente que não tá conseguindo entender qual é. Eu não sei qual é. Calma,
tá? Lembra mais uma vez, você está debaixo de uma unção, né? De uma tribo, isso é a prioridade da prioridade. Você nasceu debaixo da unção de uma tribo. Depois tem um temperamento que Deus colocou em você. Tem uma forma da qual você foi concebido. A personalidade tem muito a ver com seu pai, com a sua mãe, daquilo que você tem do seu pai e da sua mãe, né? Ou seja, da cultura, do espaço que você nasceu, do ambiente que você nasceu, além de ter uma linguagem de amor. A linguagem de amor é como você se relaciona com as pessoas. Então, o leque de situações, existem coléricos que são, ou leões, que são completamente diferentes uns dos outros. Uma situação pode mudar tudo, tá? Existem leões que são mais parecidos com águias, existem leões que são mais parecidos com homens, leões que são mais parecidos com bois. E assim vai, águias que estão mais para homens, por quê? Águia em primeiro lugar, homem em segundo. Leão em primeiro lugar, boi em segundo. É um leque de variações. Se você tentar mesclar os temperamentos, a probabilidade dá 24 no mínimo, né? Primária e secundária. E aí começa a aumentar muito a probabilidade quando você coloca a tribo em primeiro lugar, depois temperamento primário e secundário, depois ainda a linguagem de amor e a personalidade. Lembra que temperamento é aquilo que Deus colocou em você. A personalidade é o que o temperamento virou com a cultura e os 50% do pai e 50% da mãe. Tá? Então, é impossível ter alguém igual ao outro nesse planeta. Não tem como. Ok? Principalmente por causa da cultura, né? Vai se moldando a cultura, tá bom? Então vamos lá, vamos falar dos leões. Tô feliz na boiada. Os bois são muito gente fina. Vamos lá. Existem pessoas que têm o temperamento de leão 100%. A pessoa é 100% leão. Mas estas pessoas correspondem a 5% da população apenas. Se uma... Acho que voltou, né, gente? Eu nem sei o que é, gente, porque a internet aqui, eu fui medir ela, tá mais de 200 mega. Mas vamos lá. É opressão mesmo, né? Se os intercessores puderem orando aí, amém? Para ajudar. É uma opressão porque lidar com relacionamentos é tocar o coração de Jesus, né? Eu vou tirar os comentários, vamos ver se ajuda, tá? Vamos lá. 5% da população é leão puro. Outras personalidades vão lidando com o leão junto com um secundário muito forte, né? Um exemplo, eu quando faço o teste, eu sempre tenho 60% leão, 40% homem. Mas é muito interessante que em algumas áreas eu sou 100% homem. Em algumas áreas eu sou 100% leão. Mas são áreas da vida, né? Assim, é muito interessante. Tem áreas que eu não sou nada leão. E tem áreas que eu sou 100% leão. Então, eu não sou uma pessoa que é leão 100%. Isso é o mais interessante, tá? Tem gente que é 100% leão. Tem gente que é 100% homem. Tem gente que é 100% águia. Esses purinhos é mais fácil de identificar, tá? Tem uns testes que você faz que é assim, dá para fazer com aquele teste de colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático? Dá, mas eles não são 100% iguais àquilo que eu estou ensinando, não é 100%. Por quê? Aqui a gente está olhando para a figura do animal. Por quê? É a figura do animal que está diante do trono, ok? Os querubins são seres viventes. De alguma forma, os homens começaram a enxergar essas personalidades no homem desde a era, né? Lá de 500 depois de Cristo, começaram a surgir escritos sobre o foco da personalidade e o temperamento das pessoas, né? Então faz tempo que o homem tem a habilidade de diferenciar uma das outras, né? Pelo estudo
estudar as pessoas, estudar ações e reações das pessoas. E todos deveriam entender isso para se relacionar bem, né? Então vamos lá. O leão tem a personalidade mais poderosa que existe. Todos os grandes líderes, os generais, presidentes que têm essa personalidade foram grandes líderes. Mudaram nações, mudaram a história, né? Inclusive personalidades ruins, tá? Eu não tenho dúvidas por causa da forma deles agirem. Por exemplo, Hitler era 100% colérico. Stalin, né? Era 100% colérico. O presidente vigente é 100% colérico. Certeza. O anterior do anterior, né? O 9 dedo lá, 100% colérico. Você percebe pelas atitudes, pelas ações, as ações e reações dessas pessoas. São grandes líderes e eles não fazem esforço para liderar. E a liderança deles muda situações ao redor deles e é como se fosse um grande tsunami. Entendam isso. A ação de um leão, ela tem uma repercussão como um tsunami. Então tem a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, e ele, na verdade, só conheceu as pessoas da primeira leva, né? Tem a primeira onda que aqueles que estavam na primeira fileira ali. Eu estou dando uma ilustração, tá bom? A segunda, a terceira e a quarta, eles nem conheceram, mas a ação de um leão tem tanta repercussão que ele pode mudar de um dia em uma era, né? A história de uma nação inteira. É só vocês verem a história do Hitler. O cara mudou naquela época a história do planeta, né? E nós temos grandes avivalistas que tiveram esse temperamento. E eu tenho certeza hoje, grandes pastores, grandes apóstolos, eles coerentemente são leões, né? E há uma habilidade para isso, né? O leão, ele é 100% extrovertido, não há nada de introversão nele, né? Agora, vamos olhar para o animal leão. O leão, ele é o animal mais violento da natureza. Por que ele é violento? Ele gosta de conflito. Então vamos olhar agora para o temperamento das pessoas que tem esse temperamento de leão. Pessoas que são leões. Elas são violentas em seu temperamento. Eu disse ontem que o homem, ele é muito intenso, né? O temperamento do homem é a intensidade. Então tudo é muito, é exacerbado, é exagerado. Então esta qualidade, esse adjetivo, ele é muito apropriado para o homem. Se eu for dar um adjetivo que mostra quem é o leão, ele é violento em tudo que ele faz. A alegria dele é violenta. A fala dele é violenta. O amor dele é violento. O carinho dele é violento. O cuidado dele é violento. O ataque dele é violento. Então, essa qualidade de violência descreve esse temperamento, tá? É muito importante a gente entender isso, porque todo mundo acha que é homem porque quer ser homem. Eu sou assim, né? Perceba um pouquinho da diferença dos dois extrovertidos, homem e leão. O homem é simplesmente exagerado e intenso. O leão não brinca em serviço. Ele não é apenas exagerado e intenso. Ele não é que ele é intenso, ele é violento. Tá? O extrovertido... Voltou. Não adiantou muito, né, gente, tirar os comentários? Vou ativar então. Vou intercedendo aí, pessoal, ajudando, né?
Tá demorando mais para voltar hoje, mas pelo menos não caiu. Vamos lá. Essa personalidade ou esse temperamento, ele está muito ligado com a prestar atenção em tudo, tá? Então peguem isso. O leão, ele presta atenção, mas por um motivo, tá? Agora eu queria fazer a diferença entre os 4 temperamentos. Peguem isso, porque agora vocês vão começar a perceber a diferença um do outro. O que nós precisamos prestar atenção para descobrir a diferença um do outro? Nós fomos programados por Deus para cumprir um destino, certo? Então, o boi vai cumprir o destino de um jeito, a águia vai cumprir o destino de um jeito, o homem de um jeito e o leão de outro. Então, qual que é o foco, né? O que dirige? Eu vou falar assim, o que dirige a pessoa para o destino dela? É aí que você vai perceber quem está em primeiro lugar no seu temperamento. Vamos pegar isso? Tá? Isso é muito importante, porque como eu estou falando dos 4 hoje, tá? Então, o boi, ele é dirigido pela segurança. Ficar em segurança. Um ambiente seguro. Quem está com ele, ele cuida da segurança. Para você entender isso profundamente, assista a live do boi. Talvez você não... Quando eu falo segurança, fica muito limitado. Você vai achar que é segurança só segurança de coitadinho. Não é isso. Vê lá a live, porque senão eu vou ter que voltar, fazer um resumão e não vai dar tempo de falar do leão. A águia, ela é dirigida por tarefa. Então a águia está sempre com foco nas tarefas. O homem está sempre com o foco em relacionamentos, pessoas. Ele se importa com as pessoas. Eu não falei ontem, não deu tempo, ou eu esqueci. Geralmente, se a pessoa for evangelista, ela vai ser o quê? Homem. Porque o foco dela é pessoas. Geralmente pastores são homens, porque eles estão... O foco é na vida da pessoa, né? Tete a tete, olho no olho. Agora, o leão, o foco dele, a direção dele se chama um alvo. Então, ele tem um olhar muito clínico para tudo que está no caminho dele. Porém, o principal foco do leão é o alvo. Chegar no alvo. Ele é o famoso rompedor. O que é um rompedor? Chamado de breakthrough. É aquele que vai na frente e abre um caminho que ninguém abriu ainda. Que desvenda uma coisa que ninguém desvendou ainda. Que inventa algo que ninguém inventou ainda. Que coloca algo novo, criativo, que ninguém criou ainda. O leão tem essa característica. Para quê? Ele não faz isso para aparecer, a intenção dele. Ele não faz isso para ser o melhor. Ele não faz isso para se dar melhor que os outros temperamentos. Ele faz isso, ele tem uma característica muito grande de romper, ir na frente. Quem quer vir, vem comigo, sabe? Você não quer? Fica aí na sua. Eu vou. Porque ele tem um olhar aonde? Lá no futuro, porque ele planejou seguir um caminho que vai dar em um alvo. Enquanto ele não chegar nesse alvo, ele não para. Qual que é o problema? Como ele tem um olhar muito direto para o alvo, quem entrar na frente dele não tem chance. Ele passa por cima. Ele machuca. Qualquer pessoa que tente tirar ele do caminho, ele morde, dá patada, ele machuca. Qualquer pessoa que não esteja andando junto com ele, ele é tirando ao ponto de fazer, é esse o caminho, pronto, acabou. Cala a boca e vamos. Ele machuca. Este é o leão. Então, quais são os cuidados que pessoas que têm esse temperamento precisam tomar cuidado?
ele tem um olhar tão clínico, focado no alvo, que ele não se importa de forma alguma com relacionamentos, com o coração das pessoas, se as pessoas vão ser feridas, né? Ele tá olhando lá. Se alguém fizer ele sair fora do alvo, leva na cabeça. E ele tem uma força para matar. Ele tem uma força para destruir o intelecto de uma pessoa. E isso é muito perigoso. É o instinto dele. Quem não está com ele vira presa dele. Se o animal leão, o foco dele é uma comida, matar um outro animal para comida, quem entra no caminho dele vira comida. É mais ou menos assim, tá? Que funciona. Quem não conhece o leão, por ele ser esse cara tão focado no alvo, vai achar que ele é frio, que ele é calculista e que ele só está com pessoas para usar. Agora entendam, o leão não é assim. A maioria das pessoas não entendem o leão. O leão tem uma cabeça tão focada no alvo e geralmente mandão, tirano, controlador. Se ele não tiver no controle, ele nem entra. O leão é assim. Ele só tá no negócio se ele... Por isso que eu tô te falando, gente. A maioria não é leão. Porque se só tiver leão no lugar, a vida vai ser porrada, bomba, soco, chute. Queridos, eu já vivi nesse meio apostólico. Eu não tô falando mal não, tá? De pastores. Eles não se bicam. Eles não se dão bem entre eles, muitas vezes. Sabe por quê? Porque são leões. Muitas vezes eles não se bicam porque são tantas ideias boas. Eles são tão bons no que eles fazem. Só que eles têm a plena convicção de que só a ideia deles é a melhor. Só que aí às vezes um tratamentozinho aqui, a submissão do Espírito Santo aqui e ali, vai fazendo com que você se submeta e seja humilde, tá? Inclusive eu vou falar isso para vocês, né? Leões que estão na liderança, né? E eu tenho que dizer isso para mim mesmo, né? Nós temos que ter atenção redobrada com a humildade. Matar o nosso desejo de liderar, controlar, achar que a nossa ideia é melhor. A gente tem que matar isso, porque isso é instintivo. Deus colocou nos leões essa liderança nata. É instinto. O leão, ele vai liderar. Os maiores líderes da atualidade e da história são leões. E eles vão liderar, eles são bons no que eles fazem. Se você colocar um leão para liderar qualquer coisa, o instinto dele é tão peculiar de Deus, tão divino, que o que você colocar ali para liderar vai dar certo. Se você colocar um leão para liderar e gerenciar a sua empresa vai ser a melhor. Qualquer temperamento pode ter dificuldade, né? Mas se você colocar um leão, vai dar certo. Mas tem que vencer o orgulho. Muitos leões feridos, ferindo muito. O que o leão mais sabe fazer, gente, é ferir. Se eu posso falar mal desse temperamento, porque eu fui obrigado, né, a falar. Você vai também arregaçar o leão. Vou falar. O temperamento que mais fere, principalmente os introvertidos, é o leão. Ele tem a capacidade absurda de matar as pessoas. Tem pastores leões, apóstolos, líderes leões que matam. Uma patada, uma palavra, uma demonstração do poder dele pode aniquilar uma geração inteirinha. Um grupo inteiro pode morrer com uma patada de um leão. É isso. O cuidado de um leão tem que ser
redobrado na humildade. Eu posso falar isso para vocês. E o leão vai aprender isso batendo a cabeça. Ele vai ferir. E a única coisa que vai fazer o leão prosperar em sua liderança, crescer, trabalhar na humildade, é pedir perdão, liberar perdão. Pedir perdão, liberar perdão. Pedir perdão, liberar perdão. Leão que não pede perdão nunca vai ser um leão de Deus. Eu vou falar isso de novo. Leão que não sabe pedir perdão nunca vai ser leão de Deus, porque automaticamente o leão, por ser leão, ele vai ferir, ele vai passar por cima, ele vai meter a patada, ele vai meter a mordida. É natural dele. É instintivo, porque ele não olha as pessoas que estão na frente dele. Ele vai pro alvo. E muito cabeção. Gente, tem gente sem noção, tem gente que é chata, tem gente que é mimimi. Leão odeia gente dramática. Leão odeia mimimi. Leão odeia gente lerda, lenta. E leão não tem paciência com o iniciante. Agora, o leão tratado consegue lidar com todos esses. O quê? Matando o ego. Você está entendendo? O leão é um delegador instintivo. Como que você percebe que a pessoa é leão? Quando você chega no lugar, a pessoa começa a mandar aqui, mandar ali, mandar. Ela tem um pedacinho de leão nela. Posso dar uma dica? Se você tem essa personalidade autoritária, manipuladora, controladora, mandona, né? Sabe o que você tem que fazer? Pedir perdão, pedir perdão, pedir perdão, pedir perdão. Começa a pedir perdão. A minha sugestão, começa a fazer uma lista das pessoas que passaram no seu caminho. Começando o quê? Com os seus familiares. Comece com os seus familiares. Se você tem esse temperamento colérico ou leão, comece a fazer uma lista das pessoas que estão ao seu redor para começar a pedir perdão. A única maneira de você alinhar o teu destino, alinhar o teu ministério, alinhar a tua família é começar a pedir perdão. Porque certamente você feriu. A pata é muito pesada. Se você percebe que tem essa personalidade e não está curado ainda, a minha sugestão, por quem já passou por isso, aprenda a lição de ter 2 ouvidos e uma boca. Fale menos. Se cale mais. Porque quando o leão abre a boca, ele mata. O leão, ele é implacável. E queridos, sabe quem é implacável? O inferno. O leão se iguala com aquele leão negro, né? Olha como o diabo, ele tenta imitar tudo que é de Deus. Quem que é o verdadeiro leão? Jesus, o leão da tribo de Judá. Mas a principal característica de Jesus quando ele estava na terra, a principal característica de Jesus era a compaixão. Jesus, ele era implacável com os fariseus. Os fariseus não tinham vez. Queriam arrancar qualquer situação de Jesus. Jesus, na verdade, não falava o que eles queriam, os confrontava, mas com os publicanos, com os pobres, com as prostitutas, com os doentes. O olhar de Jesus era compassivo. Mas que interessante. Ele era o leão da tribo de Judá. Ele foi, é e será para sempre o maior leão que já existiu. Leões, precisamos entender com Jesus sobre compaixão. Leões, se nós assumirmos aquilo para qual fomos chamados, porque se... Vamos lá, gente, voltou. Eu fui pro 4G agora. Vamos lá. Há uma luta, né? Há uma luta. Nós seremos curados em nome de Jesus. Vamos lá, queridos. O leão, ele precisa tomar cuidado com uma situação.
O leão, ele é muito... Os extrovertidos são assim em geral, mas o leão principalmente, eu falo de mim, tá? O leão, tudo que ele puder fazer para otimizar o tempo, ele vai fazer. Que é o quê? Deixar de lado aquilo que não é prioridade e colocar as prioridades na frente. O leão faz isso. O leão, ele sabe de uma forma instintiva, sem pensar, de uma forma nata, aquilo que é importante e aquilo que é prioridade. Aí o que ele vai fazer? Todas as prioridades ele vai passar para frente e o que é importante para depois. E o que vem em terceiro, quarto e quinto lugar. O problema é, ele não tá nem aí para quem vai ficar no último da fila e se vai ficar triste ou não. Porque ele vai colocar a prioridade na frente. E aí ele começa a ferir. Como ele é líder nato, né, a pessoa que ficou em último lugar, pode ser um boi, uma águia, um homem, ela é incapaz de ter empatia com a atitude do leão. Incapaz. Ela só consegue ver a falta de segurança dela, no caso do boi. A águia só vai conseguir pensar o seguinte: você mudou a minha tarefa. O homem vai pensar assim: poxa, você me tirou do grupo que eu gosto. O leão não tá nem aí. O leão tá o quê? Pensando lá no alvo, né? E aí começam a ficar feridinhos com o leão. Só que o leão não tem paciência com feridinhas. Agora, leão, você vai ter que comer palha com boi. Você vai ter que ser tão leão, igual o leão da tribo de Judá. Leão não come palha, ele come carne. Só que é mais fácil o leão comer palha com boi do que o boi comer carne. É impossível o boi comer carne. Você vai ter que parar, leão, com um líder de Deus. Parar com orgulho, né? Com a chatice de querer tudo rápido. Parar, puxar o freio de mão, parar o seu trem e dar atenção pro boi e comer palha com o boi. A única forma de você ganhar uma águia é pensando igual ela. Ir lá, parar e fazer a mesma tarefa que ela está fazendo e mostrar para a águia que você não é tão chato quanto ela acha que você é. A única forma de você ganhar um homem é você parar com o teu foco lá e começar a dar atenção para as pessoas. Você quer ganhar um homem? Dê atenção para as pessoas. Ele vai se juntar com você e vai começar a dar atenção para as pessoas. Leão quer ser leão? Tem uma habilidade incrível de poder. Mas esse poder só será válido no reino de Deus se o leão comer a palha com o boi, parar e ser esquisito igual a águia e ser chato igual o homem. Isso é o quê? Tende o mesmo sentimento em vós que houve em Cristo Jesus, que, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes o quê? Se esvaziou e assumiu forma de servo. Leões. Por que o leão é comparado ao leão da tribo de Judá? Para ser um bom leão como Jesus foi, vai ter que ser igual a ele. E se tem alguém que se esvaziou e não assumiu forma de leão, foi o leão da tribo de Judá. Ou seja, resumindo, eu poderia terminar a live aqui. É muito... Águia esquisita? Não é, gente. É que no olhar do leão, a águia ela é esquisita. No sentido de... ela se isola, né? Ela sabe os esquisitinhos que se isolam, eles gostam de ficar sozinhos no quarto deles sem que ninguém toque eles. Esquisitice nesse sentido. Por isso que a pastora Thalita fala que eu arregaço as águias, né? Que elas são esquisitinhas. Que gostam de ficar no mundinho deles e ninguém toca. Vocês estão entendendo, gente? Fala aí, meu bem. Se eu não tô arregaçando o leão também, ela tá rindo aqui, ó. Quer ser leão? Vai ter que assumir a forma de servo, né? Em Isaías 11,
7 diz que o leão vai comer palha com boi. É profético. Lembrando que Isaías 11 no começo está falando o quê? Dos 7 Espíritos de Deus. Fala de Jessé, né? Do herdeiro de Jessé, da vara de Jessé. No versículo 2 fala do Espírito do Senhor, da sabedoria, da revelação, entendimento, do conselho, da fortaleza e do temor do Senhor. São 7 Espíritos. Então fala das características dos Espíritos de Jesus que foram lançados sobre a terra. E depois, profeticamente, no Isaías 11, 7, ele fala que o leão vai comer palha com boi. O que está falando? Está falando de Jesus, que largou o trono. Ele era Deus, sentado no trono do universo, governando todo o universo. Tem poder sobrenatural o leão para liderar, para estar sobre todo mundo. É um poder incrível, mas só vai ser válido se ele se esvaziar e se colocar debaixo do boi, se colocar debaixo da águia e se colocar debaixo do homem. Esse líder aí vai estourar no norte. Por quê? Ele vai ter o mesmo coração que o de Jesus. Vai acertar em tudo, né? Estão pegando, gente? O leão, ele ama conflito. Então, ele é perito em conflito. Pelo fato dele ser perito em conflito, ele gosta de resolver conflitos. Ele sabe por que, por exemplo, Salomão era um grande leão. Certamente, Salomão era leão. Vocês lembram daquela história daquelas 2 mulheres que se diziam ser a mãe do mesmo filho? Como que Salomão resolveu aquele... mas é porque ele recebeu sabedoria. Amados, se tem uma coisa que o leão tem é sabedoria. Só com sabedoria você consegue alcançar o alvo, o destino. Vocês entendem? Não tem jeito, é com sabedoria. Salomão fala, pera, é o seguinte, as 2 são mães? Então faz o seguinte, traga uma espada aqui. Eu vou cortar o menino no meio, fica uma parte por uma, aí acabou. Não, por favor, não faz isso, dá pra ela. Descobri quem é a mãe. Fique você com o filho. O que é isso? A habilidade de resolver conflitos. O leão tem essa capacidade. Porém, é o seguinte, como que eu entendo que é cada temperamento entrando em conflito? O boi, no conflito, ele foge, e ele enfia a cara, parece uma ema. Enfia a cara dentro da terra, você não vê, ele foge do conflito. A águia é o seguinte, ela odeia conflito. Se ela entrar, você sai de baixo. Porque a bichinha sabe brigar. Mas ela paga para não entrar. Mas se ela tiver que entrar, ela se resolve bem. Pode ser que até o leão saia machucado se a águia entrar num conflito. O homem, ele é o próprio conflito em si, né? Porque geralmente, se tem um conflito, começou com o homem, né? Mas o homem, ele é mais bonzinho. O homem é porrada também, tá? Se o homem entrar em conflito, se deixar ele bravinho, sai de baixo. Mas é o cara que, pelo fato de gostar de relacionamento, ele vai tentar fazer o quê? Ser o juiz. Vem você aqui, tarará, e vai tentar reconciliar. O leão no conflito, sabe como que é o leão no conflito? Ele, se vê um conflito, vê alguém brigando, ele vai lá ver, ele entra no conflito e ele ganha o conflito. Se ele não ganhar um conflito, não é o leão. É um problema, né? É um ego exacerbado. Então, o que o leão vai ter que fazer? Ter o mesmo coração de Jesus. Como ele gosta de conflito, então usa esse gostar para resolver o conflito. Amém? Uma coisa que é fato.
tão selvagem, tão violenta o temperamento do leão, que só o Espírito Santo vai poder controlar ele. Não tem outro jeito. Então é o seguinte, águia deixa a vida me levar, boi deixa a vida me levar, até o homem deixa a vida me levar. Se tiver um leão e deixar a vida me levar, vira tirano. Certamente vai virar tirano. Vai ferir as pessoas, aonde passar, e aí tem uma tendência o quê? A começar a viver sozinho, né? Eu conheço algumas pessoas que têm essa tendência de leão, não tem o temperamento de leão, né? Vivem sozinhas. Por quê? Ela não se aguenta, porque o caráter é destroçado e ninguém aguenta a pessoa. Comecem a perceber pessoas que não casaram, ou pessoas que casaram, mas desquitaram, nem os filhos, nem o outro cônjuge suporta a pessoa, ela vive sozinha. E está sempre carente de atenção de alguém. É provavelmente um leão que se automatou com a sua chatice, com a sua tirania. E quando ela tenta se relacionar com alguém, ela é a pessoa mais chata que existe. Ninguém aguenta ela. Sabe o que é isso? É um leão que foi derrubado pelo seu próprio orgulho, porque a palavra fala que o orgulho precede a queda. Usou os talentos instintivos dele para matar as pessoas. Só que a colheita vem, o boleto vem. Sabe qual que é o boleto de um leão não tratado? Sabe qual que é o boleto de um leão não tratado? Solidão, amargura, tristeza. E o pior de tudo, ela sempre vai se sentir vazia. Porque uma pessoa, um leão, sem pessoas à volta dela, ele vai dirigir o quê? Vai ter algo para quê? Porque um leão, ele pode viver sozinho. Por o fato dele ser muito bom no que ele faz, eu não conheço leões que são pobres. Não conheço. Muito difícil. Só se ele foi morto em seu temperamento e personalidade desde o berço. Pegaram e mataram a personalidade daquela criança desde o berço. Aí sim. A maioria dos leões não tratados, o boleto deles é ser rico e sozinho. Ninguém gosta. Rico no sentido de ser bem de vida, tá? Bem resolvido. Que tudo que eles pegam para fazer fica bom. Toda força que, é uma lei do reino do espírito. Toda força usada de maneira errada, ela vai se tornar uma fraqueza. Escrevam isso. Alguém pode escrever aqui para mim? Toda força usada de maneira errada vira a sua pior fraqueza. Você pode escrever isso para mim? Tá bom? Mais uma vez eu vou repetir. Toda força usada de maneira errada vai se tornar a sua pior fraqueza. Não esqueçam disso. Leão é muito poderoso. Tem uma força excomunal para fazer as coisas. Se usar de maneira errada, vai acontecer o quê? Vai se tornar a sua pior fraqueza. Toda força de maneira... Toda força usada de maneira... Cartiluz escreveu. Toda força usada de maneira errada. Boa, obrigado, pessoal. Escreveram aqui, né? É bom que vocês vão escrevendo, porque quando a gente escreve, a gente decora. Estou aqui de novo. Voltou. Vamos lá. Pessoal, 60% da população é comprovadamente introvertida. 40% extrovertida, tá? É uma natureza. Deus fez assim. Agora entenda. Geralmente, um boi e uma águia quase não vai conhecer um leão puro, tá? O
Porque se eles conhecerem o leão puro, eles vão sair fora. Eles não gostam de leões. A águia não gosta do leão porque o leão é muito metido e vai expor ela. O boi não gosta do leão porque é exatamente o oposto. O leão vai ver tudo, o boi vai ver tudo de errado no leão e não vai gostar dele. Por isso que o leão tem que ser tratado, tá? Na cabeça dos introvertidos da águia e do boi, sabe como eles veem o leão assim, ó? Não tem, insensível. Ai, que cara insensível. Que mulher insensível. Que grosseria, xereta, impaciente. Não conseguem cumprimentar as pessoas. Gente, eu preciso fazer um esforço tremendo para chegar num lugar e cumprimentar todo mundo. Agora, é porque eu sou metido? Não. Há uma natureza dentro de mim de chegar no lugar e pensar, eu tenho que fazer isso para chegar em tal lugar. Só que até eu pensar tudo isso, eu já passei pelo corredor, eu já passei por cima de várias pessoas, só que eu nem vi, cego com alvo. Agora, como que as pessoas enxergaram o Wesley quando ele passou naquele corredor? Olha lá, metido. Só que geralmente vamos pensar assim, né? Leão geralmente é líder de alguma coisa, né? Vão enxergar o leão como? Olha lá. Olha o nível do orgulho, da soberba dessa pessoa. Nem cumprimenta. O que o leão vai ter que fazer? Vai ter que se esforçar para parar de pensar só no alvo dele e comer a palha com o boi. Entrar na salinha da águia fechada lá e dar um oi para ela, né? E principalmente dar oi para um homem, que se você passar por um homem e não der oi para ele, ele vai falar para todo mundo. É o Mr. Fofoca. Ele vai contar para todo mundo que esse líder é mal educado e arrogante. Só que na cabeça desse leão, ele só estava pensando como que ele ia fazer todo mundo se dar bem e chegar no final do dia perfeito. Era só isso. Puxado por leão, hein? É puxado. O leão geralmente fica cego nessa questão de relacionamento. O leão não se importa com relacionamento. O leão não se preocupa com ois. O leão não se preocupa com saudações. O foco dele é o alvo. Fazer todo mundo chegar no alvo. Por isso que ele vai na frente. Quando ele está na frente, ele não tem que dar oi para ninguém. Ele está na frente, está todo mundo atrás. Ele vai rompendo, ele vai abrindo o caminho, o povo vai seguindo ele. Amém? Entendam, tá? Tenham empatia com os líderes. Às vezes, você é mimimi, extremamente dramático. Fala, eu preciso de mudar de igreja porque não dá mais para conviver com esse pastor. Na verdade, o teu pastor é só um leão incompreendido. E pode ser que ele também não foi um leão tratado que conhece dessas coisas. Porque um leão tratado, ele vai parar fora da realidade dele. Vai fazer o que ele não quer e dar atenção para todo mundo. E para ele é um saco fazer isso. Né? Agora, tenha empatia com os leões. Ame os leões também. Mas leões, tentem parar também. Puxa um pouquinho o freio de mão. Anda um pouquinho mais devagar. Tem gente que não acompanha o teu pensamento. Amém? Uma coisa muito interessante do leão, sabe qual que é? Antes de fazer uma coisa, ele pensa. Ele não sai fazendo. Como ele tem um foco, ele tem um olhar clínico assim. Ele para, ele consegue analisar, calcular e vai dar ruim. Aí ele não faz. Ele não tem a mínima paciência de quem não faz isso. Ele quer que todo mundo calcule, pense, porque ele quer que desde a primeira vez dê certo. E se o leão errar, você pode ter certeza que a segunda vai dar certo. Calcula. Só que ele não tem paciência com quem... Porque geralmente o homem é estabanado, né? O boi também.
A águia já calcula mais também. A águia, nesse caso, é muito parecido com o homem. O homem e o boi, eles são assim, ó. Eles vão abrir um negócio, eles nunca abriram o negócio. Eles saem abrindo, fazendo assim, ó. Aí quebra, vai fazendo, não pensa. O leão vê aquilo e fica doido. Eu falei, você não poderia pelo menos ler o manual? Aí quebrou. Vocês entendem? Aí o leão tem que... Porque a tendência dele já é meter a patada, puf, machuca, fere, sai, que eu faço, você é burro. Um leão não tratado vai fazer assim. Vocês entendem? Leão e o boi, então, coitado, um lento e o outro ágil demais. Gente, o boi é só Jesus na causa, nesta área. Mas o boi não é lento porque ele é bobão. Ele é assim por natureza, porque tudo que ele faz com excelência. Ele não é lento porque ele é burro, ele não é lento porque ele é lerdo, porque ele tem problema mental. Não é isso, gente. Nós precisamos de pessoas que façam as coisas com excelência. Porque tem coisa que o leão não vai fazer. Não queira que o leão faça coisas pequenas. Tem gente que tem prazer de fazer coisas pequenininhas e fazendo. Há um prazer assim que é a vida da pessoa. Se você colocar o leão para fazer uma coisa pequenininha, minuciosa, você mata ele. Um leão que caiu na vida, quer começar do zero, sabe o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que matar o ego dele e fazer coisas pequenas. E às vezes não fazer nada. A pior coisa para um leão é não fazer nada, ficar parado. O leão tem que fazer alguma coisa. Ó, você quer matar um leão dentro da igreja, botar ele de banco. Funciona com um monte. Os extrovertidos, o homem e o leão, você bota o leão e o homem de banco, ele já pergunta, mas quantos meses? Tudo isso? Precisa mesmo? E você pode ter certeza que é bem capaz de ele não começar a obedecer, trabalhar na independência. Nossa, o leão para ser liderado é fogo. Ele quer liderar o liderado, o líder. Né? Vamos lá. Vamos continuar aqui que eu tenho muita coisa para falar do leão. Existe um leão sobrenatural, né? E agora uma dica, né? Toda autoridade, todo poder vem do leão da tribo de Judá. Então todo poder e autoridade que um leão, personalidade, temperamento, exercer fora do comando de Jesus, ou seja, sem o Espírito Santo, ele vai estar fazendo o quê? Força do braço. Força do braço. E a força do braço é considerado como manipulação e controle. E qual espírito fica acima dessa pessoa quando ela começa a agir dessa forma? Né? A famosa Jezabel ou Absalão, certo? E aí, o leão pode se tornar um grande feiticeiro. Porque ele começa a ser rebelde ao Espírito Santo, rebelde ao poder de Deus. Agir na força do seu braço é rebelião com Deus. De acordo com Samuel, né, que ele escreveu, o pecado da rebelião é como o pecado da feitiçaria. Aí vira um feiticeiro, fazendo tudo do seu jeito. Então, um leão não tratado, não curado, extremamente manipulador e controlador, tirano, que só faz do seu jeito, é um grande feiticeiro. Aí vira o quê? Um bruxo gospel. Por isso que entra em doutrinas muito paralelas, parecidas com o evangelho, mas na verdade é só um bruxo gospel. Por quê? Está fazendo com a força do braço e não ouve mais a Deus. Né? Agora, um leão que ouve a Deus, meu Deus. Gerações são transformadas pelo poder de Deus. As vítimas do leão precisam ser curadas. Vamos falar agora das vítimas dos leões. O leão faz muita vítima, eu já falei isso no começo, tá? Mas vamos falar sobre cura. Se você foi ferido por um leão, você pode ser aquela pessoa assim, não gosto de crente, não piso mais na igreja, não quero mais saber de ouvir de tal denominação, né? Já fui assim. Às vezes falavam pra mim assim, tal dominação, vinha no meu ouvido como como se estivesse arregaçando meu ouvido por dentro assim, ia descendo como bolas de ferro pontudas até meu coração e traçalhava só de ouvir o nome da denominação, porque eu estava ferido com o líder.
Quando a gente está ferido com um líder, a gente não consegue ouvir o nome dele, nem da denominação, achando que o problema é o líder da denominação. Mas na verdade é só a ferida que aquele leão causou em nós. Porque de alguma forma ele estava tentando ir para o alvo dele e ele tentou eliminar um problema na cabeça dele, do caminho. De uma pessoa não tratada, que pode ser você. Um não tratado, o leão tira do caminho dele, porque o não tratado atrapalha ele chegar no alvo. Você pode ser essa pessoa que foi ferida por um leão. A garra do leão, a mordida do leão, a insensatez do leão, a falta de empatia do leão te perseguiu, foi tirando com você, falou uma coisinha para você que te destruiu. Uma coisa que o leão fala soa no ouvido da pessoa como se fosse a pior situação da face do universo. Você está ferido com um leão, você precisa de cura, sabe por quê? Aquele que não perdoa não pode ser perdoado. Qualquer pessoa pode ter ferido, mas se um leão te feriu, a pior ferida que está dentro do teu coração é de um leão. Porque ele tem poder para ferir. O mesmo poder que o leão tem para arrebanhar gerações, trazer grandes noções, romper situações, ele tem poder para ferir. Então nós precisamos pedir para Jesus cura. Muita cura. Você vai, depois dessa live, em nome de Jesus, entrar na presença de Deus e colocar todos os leões que já passaram pela sua vida. E você vai liberar um perdão muito, mas muito caprichado. Você vai falar para Jesus: eu quero te pedir perdão, Senhor, porque de alguma forma eu não entendi que eu passei no caminho daquela pessoa e ele só queria manter o alvo dele, e ele não teve empatia comigo, e ele me assassinou. Mas eu perdoo ele. Como diz a palavra, tenha o mesmo sentimento em vós que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou e assumiu forma de servo. Se todo mundo for servo um do outro, você vai conseguir liberar perdão. O homem também tem poder de ferir. Todos os temperamentos têm poder de ferir. Se vocês verem as outras lives que eu fiz, eu dei alguns códigos de como que o boi fere, né? Eu falei que a força do boi ela é pior que a do leão, né? Se você vê o animal, quem tem mais força em sentido de tamanho corporal? O boi. Voltou. Vamos lá. Você pode pedir para Deus redimir os efeitos, né, da ferida que o leão fez em você. Tá bom? Peça para o Senhor trabalhar no medo que você tem de andar com outro leão. Eu já vi gente nunca mais querer pisar na igreja por causa disso. Eu não sei se todos me conhecem aqui, mas eu trabalho com libertação, com cura interior, né? Eu sou discípulo da doutora Neuza Tioca e aprendi durante 17 anos a trabalhar com cura e libertação. O que mais eu vi entrar nessa linha de libertação eram pessoas extremamente feridas e muitas numa sentença de morte, com raiva, ódio de algum líder que os feriu, os paralisou. E o que acontece? Aí a pessoa não sabe lidar com a situação, mudam de igreja. Aí tem aquela situação, né? Se Deus te plantou naquela igreja, aí você vai para outra, você nunca vai conseguir assumir o ministério de forma, no destino profético que Deus te deu, enquanto você não voltar para o lugar. Aí você saiu sem perdoar e vai para outro lugar, você vai enxergar com o teu óculos da ferida o mesmo líder e vai se repetir. E são ciclos intermináveis de ferida, porque o primeiro o leão te feriu lá na frente. Então, tentando mais ou menos entender o que acontece com a ferida que um leão causa, se você for esse, você vai precisar voltar lá e se acertar com esse leão, pelo menos diante de Deus. Pode ser até que o leão que te feriu já morreu, nem está mais nessa terra. Mas você vai ter que fazer... E deixa eu falar uma coisa que o Espírito Santo está me dizendo agora. Alguns aqui já estão falando assim, mas eu já perdoei. Perdoou nada. Existem 4 níveis de perdão, no sentido de consciente, pré-consciente, subconsciente e inconsciente. O nível inconsciente é aquele da qual você nunca mais vai lembrar daquela pessoa e de que ela te feriu.
Se você perdoou e continua lembrando e não quer nem ouvir falar daquela pessoa, porque você não passou do pré-consciente. Tem pessoas que perdoaram no subconsciente. Como que eu sei que está lá no inconsciente? Quando eu nem sei que tem memórias doloridas, mas ainda tem para curar. Então você vai ter que pedir para Deus te lembrar. Porque você só perdoou aquilo que você lembra. Mas existiram situações de humilhações, situações de perseguições que estão escondidas em memórias que não se lembram e você não consegue lembrar, então por não lembrar não perdoa. Vai ter que colocar diante de Deus, entra numa adoração poderosa aí, faz um jejunzinho de um tanto de dia, entra no secreto e Deus me lembra, até você ser curado, hein? Em nome de Jesus. Amém? Eu tô falando isso porque o leão teve uma capacidade absurda de ferir. Tudo bem? Agora, ó. Posso dar uma dica para as pessoas que vão liberar perdão? Você vai precisar se arrepender de alguns sentimentos, tá? Que ficou escondidinho. De quais sentimentos? Ira, ódio e vingança, justiça própria. Eu vou contar o meu pecado agora para vocês. Eu vou me expor um pouquinho, tá bom? Eu já fui chamado, tá? Em situações até de satanista. Um grande líder falou assim, olha, é o seguinte, manda ele embora mesmo, porque só pode ser satanista. Só que uma fala dessa pessoa, todo mundo leva em consideração. Amados, vocês não têm noção de como isso me feriu. Pode me chamar de qualquer coisa, amados, mas eu nunca trabalhei pro inferno. Eu nunca fui um adorador do diabo. E muitas pessoas acharam que era satanista por causa disso. Durante muito tempo, eu não conseguia parar para ouvir o nome dessa pessoa. Por quê? Ele me chamou de satanista. E muitas pessoas acreditaram que eu realmente era satanista. Eu tive que colocar isso diante de Deus para não lembrar mais dessa ferida e perdoar essa pessoa. Eu levei um tempo para conseguir isso. Agora, qual foi o grande problema? Quando a gente fica ferido nesse nível, se nós não nos tratarmos diante de Deus, vai acontecer o quê? Ira e o ódio. Qual vai ser o fruto da ira e do ódio? A vingança. Aí como que você começa a orar por essa pessoa? Espero também que dê errado. Espero que seja visto tudo que faz de errado. Aí começa a orar errado. Vocês entendem? Esse é o pior caminho que uma pessoa ferida pode levar. Começar a orar contra a pessoa que feriu. Se você foi ferido por um líder e começar na justiça própria, liberar palavras, falar mal, porque aí vira manipulação e controle, tá? Você faz questão de o quê? Sujar o nome desse líder para as pessoas que você passa. Ah, não, nem vai nessa igreja, nem dá atenção. Sabe por quê que não pode acontecer isso? Existe um princípio no reino espiritual que nunca foi quebrado. E as pessoas que acertaram, o que foram segundo o coração de Deus, vocês lembram que Davi foi perseguido por Saul? Ele tinha tudo para matar Saul, estava lá na caverna de Adulão. E os caras falaram, você tem a faca e o queijo, Davi, mata ele, acabou. Olha só o que ele está fazendo, você tem direito. Ai de mim tocar no ungido do Senhor. Tá? Então, os leões, como geralmente são líderes, tomem cuidado de orar contra, de falar contra. Por quê? Você vai entrar em um princípio, você vai quebrar um princípio no reino espiritual, e princípio que você quebra, ele te quebra. Só que na proporção da unção dessa pessoa, você vai ser quebrado. Pegaram? Vou falar de novo.
na proporção da unção dessa pessoa, você vai ser quebrado. Por isso que Davi disse: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Porque se você toca nele, na proporção da segurança, da proteção e da unção que ele tem, você é quebrado. Fica forte. É pesado. Então, se você foi ferido... Por que eu estou gastando tempo com isso? Foi ferido por líder? Querido, lava o teu coraçãozinho. Coloca diante de Deus. Não ora contra o líder. Não fala contra o líder. Não profetiza contra o líder. Não profetiza a queda dele. Não se vinga. Não fala mal da instituição dele. Não fala mal da igreja dele. Abençoa. Paulo ensina pra gente, não só Paulo ele cita um texto de Provérbios, que foi o rei Salomão que escreveu, dizendo assim, ó: quando a gente abençoa o nosso inimigo, nós amontoamos brasas vivas na cabeça dele. Essas brasas vivas, na verdade, é que você está acelerando o processo de conversão, de arrependimento dele, do teu inimigo. No caso ali, a pessoa que te magoou. Amém? Mas é uma dica que eu te dou. Não caia na tentação do inimigo, porque o inimigo, como ele quer te destruir, ele não tem muitas armas e nem pode te tocar muito. Ele vai fazer que você quebre princípios, porque princípio quebrado, ele te quebra. Amados, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou dando aqui, eu não sei se todos conhecem a minha história, mas faz pelo menos uns 2 anos que eu estou passando aí por, né? Passei pelo Vale da Sombra da Morte, passei por tratamentos. E no começo das situações, feridos, eu estava junto com 2 amigos pastores meus, estava em casa. De repente, eu comecei... vocês sabem que o Senhor me deu visão espiritual, né? De repente, eu comecei a destilar a minha ferida, falando mal de um líder que tinha me ferido. Ele não tinha me ferido, ele tinha me matado com todas as forças que ele podia. Eu já tinha perdoado. O que aconteceu? A gente estava em casa, de repente eu vi um demônio enorme passando lá pela lavanderia, entrando pela cozinha e se posicionar na sala onde a gente estava. A minha águia de fogo, que é o anjo que me defende, ele estava na sala encurralado lá no cantinho. E eu olhei para aquilo, porque geralmente a visão não fica aberta assim, né? E a águia estava lá no canto e eu fiquei pensando, por que a águia não pega esse demônio e leva ele embora? Porque a águia, ela é faca na caveira, ela que me ajuda a fazer as grandes libertações. Aquele demônio talvez não seria páreo para ela. Aí, de repente, o demônio entrou na sala e ele era de uma categoria provavelmente alta. De repente começou a baixar a temperatura da sala, ficou frio, como se um ar-condicionado estivesse ligado. E aí eu, com os meus amigos que estavam na sala, a gente falou, a pastora falou, né? Ela falou assim, eu acho que eu sei por que tá assim. Porque eu falei, gente, entrou um demônio enorme aqui, eu não sei porque a águia tá longe. O que foi que a gente fez? Olha a inocência, né? O que foi que a gente fez? Tadinho, né? Do feridinho. Aí a minha amiga falou assim pra mim, Wesley, eu acho que a gente tá falando de um ungido do Senhor. Eu acho que foi isso. Amados, na hora me deu um temor. Caiu um arrependimento. Eu falei, Deus me perdoa. Pode ser o que for. Pode ser um Saul. Me perdoa, Jesus. Em nome de Jesus, me perdoa. A gente começou ali a pedir perdão a Deus, porque a gente estava falando mal. Gente, eu não estava destilando meu ódio para pessoas que eles já sabiam da situação. A gente anda junto. Vocês entendem? E a gente começou
a falar mal do líder ali. E de repente entrou o demônio. Era tão pesada a presença daquele demônio que congelou a sala. A gente começou a ficar com frio. Mudou a atmosfera, acabou a alegria. E na hora que eu comecei a pedir perdão, a águia veio, se posicionou atrás de mim. Eu creio que os anjos dos irmãos também. Abriu as asas e o espírito imundo foi embora. E aí voltou a paz e a gente parou de sentir aquele frio. A gente entendeu que deveria parar de falar. A gente naquela hora começou a adorar porque a gente não conseguiu fazer mais nada, né? Gerou um temor ali. Por que eu tô falando isso, gente? Foi um leão que me feriu? Foi. Um leãozão. Diga-se de passagem. Mas ele continua sendo um homem de Deus. Ele continua sendo um ungido do Senhor. E princípio quebrado me quebra. O princípio que eu quebrei, ele veio me quebrar. Houve uma autorização da minha parte, com as minhas palavras, com o meu ódio, com a minha vingança, para aquele demônio entrar. Vocês estão entendendo? Agora, leões. A coisa mais difícil é você ver um leãozão pedindo perdão, né? Então vai ter que pedir perdão. Amém, queridos? Essa foi a live que eu mais contei testemunhos. Por que eu posso contar testemunhos, gente? Eu não sou boi, não sou águia e sou só um pouquinho de homem. Então ontem coloquei uma peruca aqui, né? Quis brincar, porque eu sou um pouquinho de homem, mas eu sou leão. O leão conhece outro leão. E um leão fica muito mais ferido com outro leão magoando ele, porque na verdade ele queria estar na posição de ferir, né? E eu queria que gerasse temor no teu coração para você liberar. Amém? Vamos. De uma forma sucinta agora. Como que são as emoções dos leões? É um dos mais conquistadores e dinâmicos. Conquista, ele tem uma simpatia absurda, né? Amém? Eles são pessoas do aqui e agora, o leão, e produz muito. O poder de liderança é capaz de fazer grandes feitos. Só que é pouco sensível, né? Para determinadas questões. Então vai ter que ter paciência com o leão. São pessoas firmes, determinadas, né? E o leão, ele não está preocupado com as emoções. Então, emoção é um negócio secundário para ele. Depois ele cuida da emoção. Depois ele cuida do sentimental. Primeiro vamos pro alvo. Por isso que as pessoas se ferem com ele, né? Tá bom? Isso é a forma de como sente, né, o leão. Mas eles são bem temperados, muitas vezes, tá? Cheios de ousadia. E ele tem uma inteligência absurda para logística, né? Ou seja, organização, colocar tudo no seu devido lugar e coloca pessoas no seu devido lugar. O leão chega, você é o quê? Adorador vai para cá, intercessor vai para cá, você vai para cá, blá, blá, blá. Vamos começar. Esse é o leão. Gente, leão coloca ordem em tudo, coloca todo mundo no seu lugar. É maravilhoso. Um leão tratado, ó, doutora Neuza fazia isso com ela, pum, 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 acabou. Tava tudo organizado. Por causa da autoridade que o leão tem, né? Vamos lá. Colérico, o leão e a sua afetividade. A afeição dele. Eles podem ser amantes atraentes e sedutores. Então eles mais atraem, mais são sedutores do que amam e se apaixonam. Né? É mais a aparência da autoridade sedutora, né? Porém são frios e lógicos. Tem dificuldade de se relacionar. O homem tem a facilidade, extrovertido, fácil de se relacionar. O leão não. O leão não está preocupado com relacionamento. Vamos lá.
Como que pensa e raciocina um leão? Tem a língua afiada. Pensa rápido e já vai pra língua. Pá, 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 corta. Né? Tramontina. E é um perigo, porque é fere. Como eles leem muito rápido as situações, eles podem ser extremamente críticos e questionadores. Assim são os leões, tá? São extremamente inteligentes, perspicazes e audaciosos. Têm as suas convicções intelectivas fortes e um senso de pesquisa aguçado. Então, você vai ver leões, sim, mestrados, doutorados, PhDs, porque a pesquisa deles, eles são grandes escritores de livros, né? Grandes professores e mestres são leões, porque os caras gostam de estudar. Gostam de estudar com foco. Tudo bem? Eles têm a mente dos leões está sempre ligada. Tudo ligado, nunca desligado. Só para dormir. E o radar não deixa passar nada. Os caras têm um discernimento absurdo. O homem não. O extrovertido homem. Porém, o leão, para chegar no alvo, ele está aqui no caminho, vendo tudo que está na frente dele e vai tirando. Para isso, tá? Mente prática, objetiva, cheia de esclarecimento para tudo. Eles são muito otimizados, né? Muito sucintos, vai, pronto, acabou. Pegaram? Os leões convivem muito bem com os demais. Sempre precisam... Não, perdão. Para um leão conviver bem, eles não convivem bem, não. Um leão, para conviver bem com o demais, ele precisa tolerar o raciocínio mais lento ou o raciocínio extremamente detalhado. Ou seja, estou falando do boi e da águia, né? O leão também não tem paciência com as gracinhas do homem. O leão geralmente manda o homem calar a boca. Por exemplo, um grande leão da Bíblia é Paulo. Vocês viram que Paulo brigou com Pedro, que era sanguíneo, né? Paulo brigou com um monte de gente, né? Paulo se separou de Barnabé. Andavam juntos. Eu creio que Barnabé, pelo que a Bíblia ensina aí, ou que dá uma direção, Barnabé foi um cara que treinou Paulo no começo, né? Depois Barnabé foi para Antioquia e Paulo foi com Silas para o outro lado. Por quê? Alguma coisa aconteceu ali que Paulo se tornou maior que o seu discipulador e brigou com ele. Tudo bem? Vamos lá. Eu tô falando de relacionamento, tá? Agora, como que se relaciona com cônjuge, com filhos ou com amigos, tá? Relacionamento da maioria deles é dificultoso. Os leões, quando amam, naturalmente querem ter o controle da relação. Agora imagina 2 leões juntos. Olha só Jesus. Às vezes casamentos acabam e as pessoas acham que a pessoa tem um coração extremamente... Sabe o que é? É porque 2 leões casaram. Pode dar certo? Já vi, viu? 2 leões darem certo. Eles morreram todos os dias da vida deles, foram muito felizes porque morreram. Porque um morto não tem razão. Morto não lidera, né? É mais ou menos assim. Então, para dar certo, melhor que não sejam 2 leões, tá? Se for, o Espírito Santo ajuda. Eles vão sempre primar para ter o controle. Sempre. Leão controlador? Meu Deus! Ele é o próprio controle. Se ele não for o líder, ele não é leão. Vocês estão na live, gente? Eu tô falando isso já faz 1h30. Isto foi um leão falando. Ficou engraçado o que eu fiz agora, né? Minha esposa tá rindo aqui. Meu Deus, olha o que você falou. Meus pais
Presta atenção. Pais e mães que são leões controlam firmemente a vida dos filhos e se tornam difíceis de serem suportados. Pai leão, mãe leão, geralmente vai ter um ódiozinho do filho se você não tiver amabilidade com eles. Quantas vezes eu não ministrei pessoas que tinham ódio do seu pai ou da sua mãe porque eram extremamente controladores e manipuladores. Um grande manipulador e controlador pode ser um leão, né? Vamos falar um pouquinho das finanças de um leão? Um leão, diferente de todos, pode ter tendência para ambos. Ambos o quê? Ele pode se tornar um grande esbanjador, né? Ou uma pessoa extremamente generosa, mas por outro lado, dependendo da cultura, né? Lembra, temperamento é o instinto nato. Por causa da cultura vem a personalidade. Por causa da cultura que o leão cresceu, se desenvolveu, né? Fez o seu caráter, ou ele é um grande esbanjador, ou uma pessoa extremamente generosa, ou pode ser o quê? Uma pessoa mão de vaca, né? Que é mesquinho, armazena demais, não ajuda ninguém, se esquece das pessoas. Um ou outro. Mas é o quê? Sempre na violência e na intensidade. Ou é muito esbanjador, muito generoso, ou guarda tudo. É o tio Patinhas, né? O leão geralmente odeia a ideia de ser pobre. É muito difícil você ver um leão pobre. Se ele for leão puro, ele pode sair lá de baixo da pobreza e ele vai conseguir se levantar e ser o mais rico da família. Certamente, porque aonde ele vai ser o melhor. Eu conheço leões que onde eles entram, se destacam, viram líderes e o melhor do lugar. Não tem jeito, é assim. Os leões mais equilibrados, eles podem sair da onde for e vão alcançar lugares altos. Assim é a finança deles. Agora, o leão tem que tomar cuidado com aquilo que a gente chama de Mateus 6,24, né? Deus não divide o coração com mamon. Um leão pode ser muito avarento. O leão pode ser, aqui o pastor Marcos colocou na prendoria, pode ser avarento. O leão, se ele não tomar cuidado e não tiver o caráter de Jesus, por ele ter uma facilidade de adquirir riquezas e subir em altas posições por causa do seu natureza de liderança, ficar rico ou abastado ou bem de vida, se ele tiver em primeiro lugar mamon no coração, é muito possível que ele não vá para o céu, porque a palavra fala que Deus não divide o coração com mamon, né? Então vai ter que cuidar dessa avareza toda aí, tá bom? Cuidado com essa personalidade de leão, tá, gente? Lembra que eu falei no começo? Ele é violento em tudo? Seja violento no amor, né? Apóstolo Diego Issacar, que bênção ter você aqui, hein? Que saudade de você. Te amo, viu? Agora eu vou falar um negócio sério aqui. Já vou acabar, tá, gente? As responsabilidades de um leão. O leão é altamente responsável com tudo, porque ele se compromete com tudo, né? Então é muito fácil ele se comprometer e fazer. Se ele for fazer, ele faz e é perfeito. Ele vai chegar com louvor lá. Agora, se ele for colocado como gerente, ele vai ser o melhor gerente, a empresa vai ser a melhor. Se um leão for pastor, ele vai ter a maior igreja. Se um leão for empresário, ele vai ter um dos melhores produtos do mercado, né? Se ele for um bandido, ele vai ser um bandido de elite, né? Você sabe esses grandes chefes do PCC, sabe? Que são leões que estão usando o dom natural deles para o mal, né? Às vezes eles estão focados nas finanças do ministério que esquece do espiritual. Sim, porque aí tem uma questão de mamon no coração, né?
Vou ter que ouvir do início. Tem. Eu liberei muitos códigos hoje. Né? Vamos lá. Se assumem um compromisso, vão zelar para fazer bem feito. Vamos lá. No trabalho. Como são os leões no trabalho? Os leões, eles se dão bem em qualquer atividade, desde que eles estejam no comando. São excelentes gerentes, administradores, generais, pastores, líderes de torcida, técnicos de futebol, né? Vai ser uma lista de competência muito grande, né? Ele tem uma habilidade para liderar pessoas e estar presente sem qualquer esforço, é natureza. Os leões têm uma tendência nata para a liderança, mas precisam trabalhar para que cheguem ao equilíbrio. Os leões não temem crítica de ninguém. É uma natureza. Isso não podia deixar de falar para vocês. Para vocês entenderem se vocês são leões ou não, aqui tem uma prova dos 9. Geralmente o leão não está nem aí para o que as pessoas falam. Sabe quando a pessoa fala e você fica triste por causa de tantas críticas destrutivas? O leão, ele tem tanta certeza de quem ele é, tanta autossuficiência, que ele não está nem aí para as críticas. E acaba sendo um combustível para ele provar que ele é capaz. Leão puro, né? Entenderam? Agora, a vida espiritual de um leão. Por terem um forte senso de autossuficiência, muitos leões podem ser ateus, incrédulos e questionadores da existência de Deus. Por quê? Eles são tão bons que ele não precisa de ninguém, né? Os leões, como são imediatistas, têm respostas e soluções para tudo. Chegam a sugerir para Deus o que Deus tem que fazer. Isso é um nível de orgulho nojento e tem que ser curado, né? Os leões não têm poder de concentração tão aguçado como tem a águia e o boi, né? Então, trabalhar com detalhes e coisas minuciosas não é muita coisa do leão. Então, pode ser que ele tenha dificuldade de entrar no secreto, de gastar tempo com Deus, né? De ler durante horas seguidas. O presidente é leão? Sim. Certeza absoluta que o Bolsonaro é leão. Solteiros, tampem os ouvidos um pouquinho. Como que é a vida conjugal de um leão? A maioria dos leões se consideram os machos alfas da sua alcateia. Seja mulher ou homem. Agora, qual que é o problema de ter uma mulher leão com um homem que não é leão? Ela vai querer mandar. Aí, provavelmente, se um princípio for quebrado, pode entrar Jezabel. Vou falar aqui rasgado, ok? Há um padrão do céu. Se a mulher tiver no controle, vai dar ruim. Princípio quebrado. Quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Famílias desestruturadas. O problema é que as características da Jezabel numa família vão trazer muitas iniquidades para a família. Os filhos vão virar rebeldes. Os filhos provavelmente vão perverter a sua sexualidade. Vai dar muita briga. As finanças vão dar errado. Caso a mulher leão não ser domada pelo Espírito Santo, controlada pelo Espírito Santo. Tudo bem? Agora, vamos supor que o pai é leão. Se ele não for domado pelo Espírito Santo, um tirano destrói a identidade dos filhos. Um tirano destrói a afetividade, a emoção e o sentimento da esposa e também torna o lar um lar destruído em quesito família, amabilidade. Então, o leão, se houver um leão ali entre os cônjuges, vão precisar domar demais as suas características de leão. Tá bom? Agora,
O leão, dentro do leito, né, matrimonial, tem certeza que ele é muito bom no que ele faz na vida sexual. Ele acha que ele é o máximo, né? Então, geralmente, o casal não tem problema. Agora, quando o homem é muito assim, a mulher não, tem que tomar um cuidado. Tanto o homem quanto o leão, eles são... eles querem ter uma vida sexual muito ativa. E se a mulher não corresponde, se o cara não tiver um caráter curado, ele vai procurar fora. Então, mulheres de homens que têm essa personalidade extrovertida, vocês precisam ajudá-los, ok? Senão dá ruim. A culpa pode ser da mulher. Justifica? Pecado nenhum nunca vai ser justificado. Mas pode ter uma grande ajuda aí se a mulher não comparecer, né? Agora é o seguinte, deixa eu dar uma dica aqui. Homens e leões. Como é muito fácil o sexo virtual hoje, eu falo isso agora como libertador, tá? Demônios, quando são autorizados a entrar dentro da casa de alguém por causa da pornografia, a primeira coisa que ele vai fazer é trabalhar para fechar a vontade e o apetite sexual da esposa. Porque quando ele fecha o apetite sexual da esposa, vai ter menos e a possibilidade de traição vai ser maior. Então, não é que a esposa está fechada, é que o próprio sacerdote autorizou demônios muito específicos e poderosos a entrar dentro de casa por causa da pornografia. Então, se tem um leão, um homem, qualquer pessoa aqui, pode ser, porque pornografia pode ser qualquer situação aí de qualquer temperamento. Quando há essa porta aberta dentro de um matrimônio, demônios que são muito específicos e poderosos entram para fechar o relacionamento matrimonial. Falar da tartaruga. Tartaruga é um demônio muito específico de masturbação. É um sexo individual. A tartaruga não está relacionada a nenhum outro pecado a não ser masturbação e altar de sangue branco, tá? Então prestem atenção nisso, tá bom? Eu não sei porque eu tô falando isso, mas eu creio que tem gente aí que precisava ouvir, tá bom? Pegar aí sobre a vida conjugal. Então, a autoestima de um leão, ela é tão grande, né, inflamada, que pode ser que eles não percebam os desejos mais íntimos e as carências, né, do outro. Então, às vezes o leão, ele quer só o ato, mas esquece, incapaz de perceber a afetividade e a emoção da sua esposa, que ela também precisa de carinho e afeto, além do ato. Então prestem atenção. Pode ser que a mulher também esteja, virar, né? A mulher também esteja assim. Como fechar a brecha? Há arrependimento genuíno diante de Deus. Pedir perdão. E outra, expor o pecado. Contar para o cônjuge o que está fazendo. Se arrepender. Ai, mas meu cônjuge não está preparado. Então primeiro vai diante de Deus e pede perdão, no mínimo. E pega um tempo de arrependimento aí, né? Jejum, unge a casa, pede para Deus selar as portas que foram abertas, tá bom? Clama ao Espírito Santo que dê uma nova oportunidade de restaurar o leito matrimonial, tá bom? Pai e mãe, pra meio que acabar aqui, ó, tá? Vou acabar a live agora, tá? Pais e mães leões, que são os mais perigosos, os mais destruidores de psiques dos filhos, se não tratados. São especialistas em serem mandões. Os leões tratam os filhos como se estivessem num quartel-general. São regras e mais regras, além de regras, só tem regras. Muita produção e muita exigência.
Os desméritos são distribuídos diariamente. Só crítica. Porque aí vira perfeccionista. Os filhos que são leões, muitas vezes sentem-se oprimidos por não serem ouvidos por seus pais. Sabe tudo. Os filhos dos coléricos ou dos leões. Tá? Eles se sentem oprimidos por tanta tirania dos pais. Não é à toa que os lares dos leões são sempre marcados por muita briga e entre partes ou silêncio e tristeza por parte dos filhos. Os filhos dos leões são tão oprimidos que eles se tornam quietos, entristecidos e depressivos de uma maneira mascarada. Os pais leões, caso não sejam equilibrados por conta dos seus altos níveis de exigência e produção, nunca aceitam a incapacidade do filho, seja boi, águia, né? Não aceita a distração, a enrolação na cabeça do leão, né? E aí acham que na verdade eles são irreverentes, que eles são preguiçosos, não estudam, não fazem. São incapazes de perceber que na verdade eles não são iguais ao leãozinho. Eles simplesmente são boi ou águia. Aí destrói a psique do filho, né? Qual que é então a dica? Tem que aprender a ouvir o filho. Tem que ter tempo com o filho. Parar de criticar e ajudar a crescer, né? É muito difícil para um leão ter filho boi e águia, tá? Então vai ter que prestar bastante atenção aí e ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. Algumas características do leão é que eles são muito bons em fazer tudo direito. Então no trânsito eles são rapidinhos, mas procuram guardar, né, as leis, fazem, mas sempre no mais rápido possível. São compradores exímios, se vestem bem, são sedutores, tem que tomar cuidado com a sensualidade, né? Porque como eles querem liderar, então eles procuram se impor através da vaidade deles, tá? Dicas de inteligência emocional, então, para os leões. Construir empatia. É o que eu diria. Pare e entenda o homem. Pare e entenda a águia. Estou aqui. Construa um caminho de humildade. Porque o leão tem a maior tendência de todos a ser arrogante, orgulhoso, autossuficiente, manipulador e controlador. Em sua natureza. Em seu temperamento. Então vai ter que sempre quebrar diariamente essa postura arrogante, vaidosa, né? E orgulhosa. De sempre querer estar por cima. Tem que se fazer acessível e alcançável pelos outros temperamentos. Por um motivo. O leão sempre está na frente, liderando, rompendo e abrindo caminhos. Então ninguém nunca está na frente dele. Então o que você vai ter que fazer? Parar, puxar o freio de mão e permitir que as pessoas se acheguem ao teu lado, até a sua frente. Às vezes deixar alguém liderar no seu lugar. Isso é matar o ego, porque o leão sempre vai estar no controle. Alguém está no controle no lugar dele é morte, né? Então pare. Faça esse exercício. Deixa as pessoas chegarem ao teu lado. Se relaciona com elas. O leão tem que matar o ego dele para ele se relacionar. Diminui a força da liderança. Diminui os passos do avanço. Né? Desenvolva a habilidade de ouvir. O leão quer falar. Todo leão mantém monólogos. Só ele fala. Mais ninguém. Eu tenho amigos que são assim. A gente vai almoçar, só ele fala, mais ninguém. Só ele tem a razão. Só ele tem exemplos para contar e testemunhos para falar. Começo, meio, fim, é o leão falando. É insuportável o leão. Deixa as pessoas falar também. Ouça um pouco. Ir para a cruz é ouvir um pouquinho, né? Seja produtivo, mas também relacionável. Não é só o alvo, é relações. Amém? Aprenda com o homem isso. Leão tem que ter um homem do lado dele para aprender a se relacionar.
Porque a natureza do homem é se relacionar, né? Tenta imitar um pouquinho o homem, se relaciona um pouco. Não seja escravo do trabalho, ok? Porque senão vira religiosidade. Desenvolva um tempo com Deus. Leões que querem ser bênção na mão de Deus vão ter que parar para ouvir Deus. Lembra, Saul foi um grande leãozão, porém rebelde. Pecado da feitiçaria. Fez tudo na força do seu braço. Davi foi um grande leão? Foi. Mas aprendeu a parar para ouvir a Deus. Errou? Errou muito. Mas foi chamado homem segundo o coração de Deus. Por um motivo. Ele parava e se relacionava com Deus. Leões, se você não parar para se relacionar com Deus, você vai ser como Saul. E Saul perdeu o trono para sempre, porque ele era feiticeiro, fazia tudo na força do braço dele. Ele se achava tão inteligente, tão belo, tão poderoso, tão o último rei da terra, que Deus o derrubou. Amém? Evite emoções tóxicas com raiva, brigas, vinganças, manipulação. Possua controle sobre as suas emoções. Não seja barraqueiro. Não entre em discussões, porque se você entrar em discussão, você vai ganhar, você vai ferir, leão. E quando você fere, você é implacável. Então não abra a boca para discutir com as pessoas. Ame elas. Quando você perceber que tem razão e a pessoa ela está querendo discutir com você, que você vai querer até o final para provar que você está certo, cuidado. Não tente nem procurar palavras, porque se você procurar qualquer palavra, o teu repertório é ferir. Então não fale, não brigue. Amém? Desenvolva paciência, longanimidade, porque senão você vai ser tóxico. E diminuir o senso de justiça. Amém? Em nome de Jesus, eu quero, como um leãozinho, te abençoar. Amém? Abençoar o teu temperamento, que haja o fruto do Espírito, amabilidade, que haja em nome de Jesus um tempo muito poderoso na sua vida de perdão. Eu quero sugerir para as pessoas que estão aí, que a maioria não é leão, tá? Já digo, se você enxergou algumas coisas na sua vida, que bom do que eu falei. Mas a maioria provavelmente está ouvindo algo que não pertence a si mesmo, né? A minoria, leão, mas talvez tenha sido prejudicado, perseguido, ferido brutalmente, até morto em seu ministério por causa de um leão. Então, minha sugestão, perdoe o leãozinho, amém? Muitas vezes colocaram esse leão aí que te feriu sem estar tratado antes na liderança, né? Às vezes o teu pai, a tua mãe foi um leão. Filhos leões ferem os pais. Tá bom? Que Deus te abençoe, querido. Que cada palavra semeada aqui não seja roubada. Nós damos uma ordem agora. Seja coberto com o sangue do Cordeiro cada ensinamento. Nós proibimos que você seja roubado. Que você possa talvez assistir de novo essa live, assistir de novo, pegar as nuances, amém? Vai pro teu secreto agora, querido, eu sugiro. Se alguém te feriu, ora dessa forma: Jesus, eu quero perdoar no consciente, no pré-consciente, no sub e no inconsciente, até aquilo que eu não lembro mais, então me ajuda. Você vai passar por um processo, não ache que você vai liberar assim uma palavra, acabou. Você vai passar por um processo de perdão. Deus vai alinhar ministérios aqui. Deus vai pode ser que você tenha que voltar para um lugar de onde você saiu ferido, porque era lá teu lugar. Amém? E se você falou mal, perseguiu, tentou denigrir a imagem de um líder porque ele te feriu, vá diante de Deus e peça perdão, porque ai daquele que falar mal, tocar, fizer qualquer coisa contra o ungido do Senhor. Pode ser um Saul. Davi falou: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Ai, mas ele é tal. Ai de quem tocar no ungido do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Queridos, que vocês tenham um ano novo poderoso. Amém?
Agora eu vou entrar de férias, vou viajar amanhã. Nós voltamos com as lives do Secreto só a partir do dia 10 da semana do dia 10 de janeiro. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses relacionamentos curados. Amém? E vamos falar mais um pouquinho das tribos. Vou voltar a fazer alguma live com a Eline, que a gente já combinou para falar das tribos, tá bom? Mas eu profetizo que o seu ano de 2022 será um ano tremendo e poderoso. Se você puder, posso dar uma dica? Faça uma lista de todas as bênçãos que o Senhor te deu. Eu vou fazer isso. Amém? Você pode fazer isso? Quando a gente escreve, a gente tem mais tato para lidar, para orar. Faça uma lista de todas as bênçãos que o Senhor te deu e tenha um momento de gratidão antes de acabar o ano. E depois, coloca diante de Deus os seus anseios, aquilo que não deu certo. Clame, amém? Que o Senhor te abençoe nessa. Beijo no coração e muito obrigado por ter esse carinho até agora aí, né? Me ouvindo. Eu creio que foi bênção. Eu me sinto honrado de poder ensinar vocês, tá bom? Beijo no coração. Feliz 2022 para todos. Amo vocês. Tchau, tchau.